Realidade capturada em símbolos de fácil compreensão e processada para entendimento. O canal Ideia. Agora é com grande prazer que apresento Milton Friedman, que falará sobre o assunto o papel do governo numa sociedade livre. Obrigado. O tema da palestra de hoje à noite é o papel do governo em uma sociedade livre. E eu acho que ao discutir esse assunto, a primeira coisa a fazer é enfatizar os significados muito diferentes que livre tem. Existem dois significados bastante diferentes de livre, que tendem a se confundir e que é importante manter separados. O primeiro é liberdade no sentido de ausência de coerção. Esse é o sentido em que tentarei usar o termo. O segundo é livre no sentido de almoço grátis, no sentido de ausência de custo. Os dois significados são muito diferentes. E há poucas fontes mais importantes de confusão sobre o papel adequado do governo em nossa sociedade do que a confusão entre os dois significados muito diferentes da palavra livre. Quando falamos sobre o direito à liberdade de expressão, como na primeira emenda da Constituição, o significado do termo e o sentido de ausência de coerção, que dizem que o governo não deve fazer leis que interfiram na liberdade de expressão. Significa que as pessoas devem ser livres para falar voluntariamente umas com as outras. É frequentemente esquecido que um corolário da liberdade de expressão é a liberdade de ouvir. Liberdade de expressão não significa o direito de forçar alguém a ouvir o que você tem a dizer. O que significa liberdade de expressão? A liberdade de levantar-se, alugar um salão, oferecer-se para falar e deixar que qualquer um venha ouvi-lo se quiser. Um contraste muito acentuado com esse tipo de liberdade é a liberdade que foi sugerida nos dias da Segunda Guerra Mundial por Franklin Roosevelt, quando ele falou das 4 liberdades e mencionou a liberdade de não passar necessidades. Isso é um tipo de liberdade muito diferente. Como você pode garantir a alguém a liberdade de não ter carências, exceto coagindo outra pessoa a fornecer os meios materiais para que ele esteja livre da necessidade? A liberdade da necessidade envolve coerção. Pode ser um objetivo admirável, mas usa a palavra liberdade em um sentido completamente diferente. Portanto, quando falo de uma sociedade livre, refiro-me à liberdade no primeiro sentido, ausência de coerção. E por coerção, quero dizer, muito simplesmente, o uso da força física ou a ameaça de força para fazer de uma pessoa um instrumento ou agente da vontade de outra pessoa. É muito tentador usar a liberdade em um sentido mais amplo, usar coerção, quero dizer, em um sentido mais amplo. Frequentemente falamos sobre pessoas sendo coagidas por opinião, por conversa, por um programa de TV ou por propaganda. Uma vez que você começa por esse caminho, acho que terá grandes problemas em se impedir, evitando ir muito longe. Persuasão é uma coisa, coerção é muito diferente. E por liberdade, queremos dizer a ausência de força física ou ameaça de força para fazer uma pessoa servir outra. Agora, obviamente, se os homens vão viver em sociedade, não há como ter liberdade absoluta. Existe um famoso ditado de um juiz da Suprema Corte que diz que a minha liberdade de mover o punho é limitada pela proximidade do seu queixo. Em uma sociedade em que existem muitas pessoas, as liberdades inevitavelmente interferem umas com as outras. Estamos destinados a ter limites. E a pergunta que precisamos fazer
e sobre a qual quero falar esta noite é: quais arranjos em uma sociedade minimizarão a coerção enquanto preservam a máxima oportunidade para os membros de uma sociedade cooperarem entre si para alcançar seus objetivos separados? O princípio fundamental que vou tentar defender foi afirmado por John Stuart Mill em Sobre a Liberdade há mais de 100 anos. E cito de sua declaração nesse ensaio: o objetivo deste ensaio é afirmar um princípio muito simples, como sendo merecedor de governar absolutamente as relações da sociedade com o indivíduo, no que diz respeito à compulsão e controle. Esse princípio é que o único fim pelo qual a humanidade está autorizada, individual ou coletivamente, a interferir na liberdade de ação de qualquer um de seus membros é a autoproteção. Que o único propósito pelo qual o poder pode ser exercido legitimamente sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada contra a sua vontade é prevenir danos a outros. O próprio bem, seja físico ou moral, não é uma justificativa suficiente. Esse é o princípio fundamental que vou tomar como dado ao descrever meus próprios valores, ao tentar discutir a questão de qual governo. O papel do governo em uma sociedade dedicada a promover a liberdade nesse sentido, qual é o seu papel? Sob esse ponto de vista, o Estado-nação é um meio para um fim, não um fim em si mesmo. Essa noção de que o indivíduo, ou melhor, em nossa sociedade e em toda sociedade, a família é a unidade básica, que temos indivíduos ou famílias responsáveis, cooperando uns com os outros para alcançar seus objetivos, está em um contraste muito acentuado com a noção que a unidade fundamental é o Estado, que você tem um Estado-nação e que o indivíduo existe para servir ao Estado. A noção correta, do meu ponto de vista, é a outra. O Estado, o governo, é um meio, um instrumento através do qual podemos, em conjunto, atingir alguns de nossos fins, mas não é um fim em si mesmo. O patriotismo pode ser um sentimento amplamente compartilhado, porque muitos de nós nos sentimos parte da mesma comunidade, assim como nos sentimos parte da mesma família. Sentimos parte da mesma comunidade menor e da comunidade maior. Mas esse é um consenso compartilhado voluntariamente e o Estado não é um fim em si mesmo. A unidade final é o indivíduo ou a família, ou outros grupos voluntários, nos quais os indivíduos possam escolher participar. E para um crente em uma sociedade livre nesse sentido, o ideal Ele está em um emanar. É que você terá ação conjunta somente na medida em que as pessoas forem persuadidas a agir em conjunto. Que você deve ter ação conjunta somente na medida em que indivíduos responsáveis, após discussão livre e completa, concordaram em cooperar conjuntamente em algum empreendimento. É a partir desse ponto de vista que o mercado troca voluntária através da compra e venda. É tão importante como base para uma sociedade livre. O mercado tem a enorme virtude de permitir a cooperação voluntária, de alcançar a unanimidade sem conformidade. Cada um pode fazer o que quiser. Todo mundo pode ir à loja e comprar o que quiser comprar. Se um homem escolhe ter uma camisa de uma cor, ele pode ter essa camisa. Outro homem, uma camisa de outra cor, ele pode ter outra cor. Cada um pode fazer o que quiser dentro dos limites dos seus recursos. Contudo, existem alguns itens em que não é viável que cada um faça do seu jeito. Existem casos em que você deve ter, uniformemente, alguns casos em que a resposta deve ser a mesma para todas as pessoas.
O exemplo mais óbvio é no caso da defesa nacional. Não há como algumas pessoas em um país estarem envolvidas em uma guerra internacional, enquanto outras pessoas no mesmo país não estão envolvidas nessa guerra. A decisão, se o país está em guerra, é uma decisão de sim ou não, que deve ter a mesma resposta para todos. O ideal seria que não nos envolvêssemos em tais atividades conjuntas, a menos que tenhamos alcançado unanimidade primeiro. Mas é claro que isso não é um ideal viável. É claro que você não pode, em um mundo em mudança, sujeito a problemas que surgem de tempos em tempos, você não pode se dar ao luxo de gastar o tempo necessário para conseguir que todos concordem coletivamente com o mesmo curso de ação. E, portanto, todos nós, ter vivido nesses tipos de sociedades. Todas as sociedades desse tipo foram levadas a adotar algo menos que a unanimidade, uma regra da maioria como um expediente para alcançar esses tipos de decisões que exigir conformidade. Deixe-me enfatizar que a regra da maioria nesse conceito, nesse contexto, não é um princípio, é um expediente. As pessoas geralmente tendem a equiparar democracia com a regra da maioria. Eu acredito que isso é um grande erro. Não há ninguém que acredite na regra da maioria como um absoluto. Não há ninguém que acredite que se 51% das pessoas votarem para atirar nos outros 49%, que isso tornaria aceitável. E a nossa sociedade, em particular, na noção de que minorias têm direitos e não apenas maiorias. A Declaração de Direitos da nossa Constituição foi uma tentativa de prescrever e assegurar de antemão que as maiorias não prevaleceriam. E não estamos dispostos a deixar que uma simples maioria decida tudo. Mas para alguns propósitos, uma simples maioria basta. Se é mais importante tomar uma decisão do que qual decisão tomar, bem, uma maioria serve. Mas se for algo fundamental, por exemplo, um tratado estrangeiro, nossa Constituição exige um voto de 2/3. Se é algo ainda mais fundamental, como mudar a nossa Constituição básica, então é necessário, mais do que uma simples maioria, deve-se ter uma maioria qualificada dos vários estados, assim como do Congresso. Então, a regra da maioria O expediente que adotamos nesses casos, em que precisamos de conformidade. Agora, a razão pela qual isso é importante é porque o uso do canal político para decidir questões. Enquanto é absolutamente inevitável, enquanto você deve fazê-lo, inevitavelmente tende a tensionar a coesão social essencial para uma sociedade estável. Nenhuma sociedade pode ser estável, a menos que haja uma lealdade básica e refletida e inquestionável a certos princípios comuns. Você não pode conduzir uma sociedade e ter acordo a menos que essa homogeneidade e consenso básicos existam. Mas toda vez você tem que chegar a um acordo que exija conformidade. Quando uma maioria, votos de uma minoria, deve conformar-se. Você tensiona esse tecido social, você tensiona essa coesão. como resultado, O mecanismo político causa menos dano à estabilidade de uma sociedade. Naquelas sociedades que são mais homogêneas e que têm a aproximação mais próxima de um conjunto comum de valores comuns, governo, você pode usar um canal político, você pode usar decisões governamentais, a conformidade imposta pelo governo, em um grau muito maior em um país como a Suécia, que tem uma população altamente homogênea, com um conjunto de valores muito comum. você pode ir muito... Então você consegue, em um país onde há uma maior variedade de valores, como nos Estados Unidos. A experiência da Grã-Bretanha é uma ilustração dramática desse fenômeno. Em um momento, havia valores muito maiores, homogeneidade, muito mais coesão na Grã-Bretanha do que nos últimos 10 ou 20 anos. E uma das fontes dos problemas da Grã-Bretanha foi a tentativa de usar mecanismos políticos em uma sociedade que está se tornando cada vez mais diversa em seus valores e crenças.
e onde, portanto, há uma maior tensão imposta sobre essa sociedade. É interessante notar que nas últimas décadas tivemos uma série de conflitos regionais a se desenvolver. Os mais óbvios são o movimento por autonomia em Quebec, no Canadá, a busca por autonomia da Escócia e do país de Gales, na Grã-Bretanha. Por quê? Porque à medida que esses países tendem a depender cada vez mais do mecanismo político e cada vez menos do mecanismo de mercado, eles tenderam a colocar uma atenção maior nas coisas que mantinham a sociedade unida. Afinal, enquanto você depender do mecanismo de mercado, o povo de Quebec poderia seguir seu caminho, o povo de Ontário poderia seguir o seu. Quando você depende do político, você exerce uma pressão muito maior sobre as relações entre os franceses e os ingleses em Quebec, entre os franceses em Quebec e as pessoas em Ontário. De novo, se óleo e Mar do Norte vai ser um assunto privado. Não importa para os escoceses se são independentes da Grã-Bretanha, mas se o petróleo vai ser administrado pelo governo, então faz uma grande diferença para os escoceses quem está no comando do desenvolvimento e exploração do petróleo, ou venha mais perto de casa, de divisões étnicas, de diferenças entre subgrupos no país. Sempre nos orgulhamos de ser um caldeirão cultural. Isso não significava que transformamos as pessoas em idênticas. Itens que fizemos de maneira semelhante, poderíamos viver confortavelmente e convenientemente, com cada grupo seguindo seu próprio caminho, com seus próprios costumes e ainda assim cooperando uns com os outros nas áreas de interesse comum. Mas quanto mais recorremos ao mecanismo político como forma de resolver problemas, de lidar com a alocação de recursos, mais tendemos para aumentar a vantagem do isolamento étnico e aumentar as fricções entre os grupos. Então, se estivermos em uma sociedade livre, especialmente em uma sociedade em que há grandes diferenças de costumes, valores e crenças, é essencial que você dependa o mínimo possível do mecanismo político e o máximo possível do mecanismo de mercado de cooperação voluntária, onde cada grupo pode seguir seu próprio caminho. A visão que estou expressando é uma visão que classicamente tem sido chamada de liberalismo. Nos dias de hoje, a palavra liberal passou a significar quase o oposto do que costumava significar. Se você olhar no dicionário, liberal significa de e relativo à liberdade. Se você olhar para o comportamento hoje, liberal significa de e relativo à liberdade com o dinheiro dos outros. Sou um liberal no sentido original, no sentido em que John Stuart Mill era um liberal, no sentido em que sua declaração foi uma declaração de liberalismo. Na visão liberal, que a justificativa para a ação do governo é prevenir a coerção e promover a cooperação voluntária entre indivíduos responsáveis, leva a uma lista muito curta de funções básicas que o governo deve desempenhar. E devo dizer que essa lista curta tem uma longa história intelectual, vindo de Adam Smith até, Adam Smith e devo dizer Thomas Jefferson. E os redatores da Declaração de Independência e da Constituição original, passando pelos radicais filosóficos do século XIX, Bentham e John Stuart Mill, até o presente. E essas funções básicas podem ser listadas de forma muito simples. Elas são, em primeiro lugar, para impedir que um homem coaja outro. A função da polícia interna é um segundo, prover defesa externa.
Esses dois são realmente parte do mesmo: prevenir a coerção interna, prevenir a coerção externa. E, além disso, promover a cooperação voluntária entre as pessoas, definindo os termos sob os quais vamos cooperar juntos e adjudicando disputas. Deixe-me dizer uma palavra sobre este problema de definir as regras do jogo, no papel de uma legislatura em uma sociedade livre. Muitos defensores de uma sociedade de mercado de propriedade privada tomam como certo que a propriedade é algo que se define por si só. Isso está muito longe de ser o caso. Dos grupos que estão patrocinando esta palestra, os grupos de direito sabem particularmente que está muito longe de ser o caso. Na verdade, se fosse óbvio e evidente, eles estariam fora do mercado. Não há significado natural de propriedade. É tudo uma questão de convenção. Se você voar um avião sobre o meu... casa. 10 pés acima do meu telhado, você está violando os meus direitos de propriedade? E se você voar a 10 mil pés? E se for 30 mil pés? Isso não é natural. E, portanto, se vamos cooperar uns com os outros de forma voluntária, precisamos saber quais são as regras deste jogo que estamos jogando. Quais são os termos? Quais direitos eu tenho? Quais direitos você tem? E uma das funções muito importantes e básicas do governo em uma sociedade livre é definir essas regras do jogo e adjudicar... Indicar disputa entre pessoas. Há pouca disputa sobre o caráter geral dessas funções básicas, embora, é claro, haja muito debate sobre os detalhes, para deixá-los para trás e passar para as questões mais complicadas, difíceis e controversas. Porque existem duas funções adicionais. Qual? São muito mais difíceis de lidar. E, no entanto, não se pode negar que um governo e uma sociedade livre podem ter que servir. O primeiro daqueles É fornecer um substituto para a cooperação voluntária quando tal cooperação não é por alguma razão viável. Existem dois casos clássicos que se enquadram nesta categoria. Um é o caso de monopólio técnico, quando por razões de circunstância física, não é possível ter competição. A essência de evitar a coerção é a disponibilidade de alternativas. Você não pode, você só pode me coagir se eu não tiver para onde ir. Mas você tem alguns casos em que não é tecnicamente viável ter fornecedores alternativos. Os casos clássicos são coisas como telefones, onde não parece realmente viável ter 6 empresas de telefonia atendendo a mesma comunidade, de modo que cada um de vocês precise ter 6 telefones ou que cada um esteja conectado a apenas 1/6 das pessoas da comunidade. E existem vários outros casos técnicos como esse. Eles não levantam muitos problemas. O problema mais sério no caso clássico, e o que vou voltar e discutir mais detalhadamente, é o problema do que são chamados efeitos de vizinhança. Ou, se você quiser o jargão dos economistas, externalidades. Ou, se preferir ainda outro jargão, efeitos de terceiros. Esses são os casos clássicos em que duas pessoas, ao fazerem um acordo entre si, têm efeitos sobre terceiros que não entrou no acordo. Os casos muito discutidos de poluição e meio ambiente caem todos sob este tópico. Se alguém polui um rio e alguém a jusante recebe água poluída, o que você tem é que alguém a montante está trocando água boa com alguém a jusante por água ruim. Poderia não haver nada de errado com isso se os dois tivessem feito um acordo voluntário para tal. Mas o problema surge quando não é viável. É proteger pessoas irresponsáveis. Só podemos realmente acreditar na liberdade para indivíduos responsáveis. Mas uma sociedade inclui indivíduos irresponsáveis, dos quais existem duas principais classes, e os insanos.
Mas não podemos realmente argumentar para a liberdade de qualquer grupo. Essa é uma função paternalista da sociedade e também é extremamente problemática. Resolvemos isso na maioria das sociedades livres, atribuindo responsabilidades primárias aos pais, envolvendo a família, como uma unidade ao considerar as políticas. Mas, fundamentalmente, aí permanece o problema. Isso novamente, uma medida expedita, não um princípio. Não estamos dispostos e não deveríamos estar dispostos a tratar as crianças como propriedade absoluta de seus pais, que seus pais podem fazer com elas o que quiserem. Realmente queremos tratar as crianças como indivíduos potencialmente responsáveis, cujas liberdades e oportunidades devem ser protegidas. Mas isso levanta enormes dificuldades. Se os pais não forem responsáveis, é muito difícil encontrar um substituto que faça o trabalho. Ambas as funções que descrevi causam problemas porque são difíceis de definir com precisão e ainda mais de limitar. Há uma enorme variedade de atividades que poderiam ser justificadas pelo governo, que poderiam ser justificadas ou que você poderia tentar justificar com base em motivos. Ou que você tenha efeitos de terceiros. Ou que você está lidando com indivíduos irresponsáveis. Afinal, em uma sociedade complexa na qual milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas estão cooperando juntas, dificilmente há algo que as pessoas façam que não tenha efeitos sobre terceiros, sobre pessoas além daquelas que estão diretamente envolvidas no arranjo. E dificilmente há qualquer político, não é? Bem, isso é um exagero, como destacarei em um momento. Mas há uma gama muito ampla de políticas que podem ser justificadas com base na proteção de indivíduos irresponsáveis. Particularmente se você permitir que a definição de irresponsável seja ampliada. Afinal, um grande número de nós sabe que existem duas classes de pessoas, nós mesmos e todas aquelas outras pessoas irresponsáveis. Mesmo assim, para divagar por um momento, mesmo nesta forma vaga em que eu expressei até agora, os princípios que eu mencionei não são vazios. Como pode ser observado, apenas listando algumas das atividades governamentais atuais, que não podem ser justificadas em termos desses princípios, mesmo com uma interpretação muito ampla e generosa dos efeitos de vizinhança e de indivíduos irresponsáveis. Deixe-me apenas dar-lhes uma pequena lista. Por exemplo, com base nesses princípios, não há absolutamente nenhuma maneira de justificar a imposição de requisitos de segurança em automóveis e motocicletas para proteger motoristas desses veículos. Você pode justificar requisitos de segurança para proteger terceiros, para proteger pedestres, para proteger os outros, porque nesse caso você tem um efeito de terceiros efetivo. Requisitos de segurança destinado a proteger o próprio motorista. Se você pensa em a afirmação de John Stuart Mill, de que o único propósito pelo qual o poder pode ser legitimamente exercido sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada contra a sua vontade é para prevenir danos a outros. O próprio bem dele, seja físico ou moral, não é um mandado suficiente. De fato, devo dizer, há muito tempo eu considero a lei que vários estados têm, exigindo que motociclistas usem capacetes como uma espécie de teste decisivo para saber se uma pessoa realmente acredita na liberdade ou não. Se eu estou andando de moto, posso ser um tolo e estúpido por não usar um capacete para me proteger, mas é a minha vida. Que direito tem o Estado de me dizer que devo usar um capacete para o meu próprio bem? O direito de cometer suicídio não é um direito humano básico? Não é um que gostaríamos de ver exercido. Bem, para alguns gostaríamos. Mas em geral não é algo que gostaríamos de ver
sendo exercido. E, em geral, certamente tentaríamos fazer o nosso melhor, convencer para ajudar qualquer amigo nosso a não exercê-lo. Mas quando chegamos ao ponto final, como podemos justificar dizer que é ilegal cometer suicídio com base nos argumentos de John Stuart Mill? Advirto que você deve ter cuidado com a resposta que lhe será dada, como já me foi dada quando tentei isso várias vezes. E, de certa forma, é uma resposta correta. Mostra como o errado gera errado. Porque a resposta que me deram é que, bem, afinal, você realmente tem que exigir o capacete de um motociclista. Porque quando um motociclista se espalha na estrada e se espalha pela rodovia, ele não está realmente machucando só a si mesmo. Uma ambulância do governo virá para levá-lo a um hospital do governo. E, portanto, quando o motociclista se espalha pela estrada, ele realmente está prejudicando o resto da sociedade, e não apenas a si mesmo. Bem, pense sobre essa proposição por um tempo, e você pode ver aonde ela leva. O que isso diz é que cada um de nós é propriedade do governo dos Estados Unidos. E que cada um de nós carrega nas costas um sinal. Propriedade do governo dos Estados Unidos. Não dobrar, mutilar ou perfurar. Há uma série de potenciais regulamentação jornalística para adultos que não pode ser justificado de forma alguma. Pelo geral, Princípios sobre os quais estive falando como uma potencial, como uma possível função em uma sociedade livre. Isto você não pode, com essas bases apenas tarifas sobre importações ou restrições às exportações, com exceções menores para casos especiais de defesa nacional. Você não pode justificar com esses argumentos os preços de paridade em produtos agrícolas ou o controle de aluguéis, como o que existe em Nova York, ou o controle geral de salários e preços, como foi imposto por Nixon em 1971, ou os controles atuais de preços sobre gás natural e petróleo. Você não pode justificar nessas linhas o controle governamental da produção por meio de programas agrícolas. Comissões estaduais de petróleo, administração federal de energia, o controle detalhado da indústria através da ICC, o controle da FCC sobre rádio e televisão, que eu acho que é um controle particularmente pernicioso devido ao grau em que viola a liberdade fundamental de expressão. E, para chegar a um ponto que exigiria uma discussão muito mais completa para convencê-lo disso, na minha opinião, você não pode justificar nessas linhas a segurança social compulsória ou disposições de licenciamento que negam o direito de uma pessoa exercer uma ocupação, a menos que uma comissão governamental tenha certificado que ela pode fazê-lo. Agora, como eu disse, eu poderia continuar indefinidamente com essa longa lista. Tive um debate na Universidade de Wisconsin com Leon K. Sarling. Alguns de vocês podem ter ouvido falar dele. Um advogado notório que se tornou economista. E Keisling e eu estávamos debatendo essencialmente a questão do papel do governo na sociedade, e em seu ataque a mim, ele decidiu mostrar o quão tolo e absurdo e absolutamente fora da realidade eu era. E então ele fez isso pegando uma lista semelhante à que eu tinha em meu livro, Capitalismo e Liberdade, e começando a lê-la. Os estudantes estavam sujeitos, e todos os jovens estavam sujeitos ao recrutamento militar. E ele começou a ler um item após o outro sobre como você pode ser tão estúpido e absurdo a ponto de dizer que não há justificativa para regulamentações de segurança, ou para tarifas, ou para controle de preços. E então ele chegou ao ponto em que eu tinha naquela lista. E não há justificativa para recrutamento militar. E, claro, o público estudantil. E imediatamente começaram a aplaudir até o final. E Keisling perdeu aquele debate ali mesmo. Certo. Mas eu quero levar o resto do meu hora de falar sobre os casos difíceis, para voltar às chamadas externalidades ou efeitos de vizinhança que têm sido usados para justificar uma gama muito, muito ampla de atividades governamentais. A abordagem geral tem havido, considerar qualquer exemplo disso como um caso de falha de mercado, esse é o termo que tem sido usado para dizer, bem, afinal, isso é algo que o mercado não pode resolver. Por exemplo, o caso clássico
sempre foi o caso do incômodo da fumaça. A empresa de energia elétrica coloca fumaça no ar. A fumaça suja minha camisa. Isso me impõe custos. Eles não têm que me pagar por isso. E assim eles estão me impondo custos sem o meu consentimento. E, portanto, o argumento é que isso é uma falha do mercado. E é uma falha do mercado. Se você quer ver o que está envolvido nisso, eu lhe apresento um exemplo muito simples. Compare o problema de uma utilidade em dirigir seus caminhões que têm acidentes de automóvel com o problema de emitir fumaça. Suponha que eu perguntei, você sabe, uma das coisas que as pessoas tendem a falar é como se o desejável fosse não ter poluição. Agora, isso é obviamente absurdo. Poderíamos eliminar a poluição nesta sala muito rapidamente se todo mundo simplesmente parasse de respirar. Mas o custo seria um pouco maior do que o ganho. Suponha que você se pergunte qual é o número certo de acidentes automobilísticos para uma empresa de serviços públicos ter? Agora, à primeira vista, isso parece uma pergunta boba. Porque, claro, não deveria ter nenhum acidente de carro. Mas talvez a única maneira de a empresa de utilidade evitar acidentes de carro seria se seus caminhões nunca ultrapassassem 5 km por hora. E apenas entre as 2 da manhã e as 4 da manhã, quando não há outros carros na estrada. E isso aumentaria muito os custos de produção de energia elétrica. Isso tornaria necessário aumentar os preços para os clientes. Aumentaria o custo da energia para os clientes. Então isso é obviamente absurdo. Por outro lado, se a companhia tivesse um acidente de automóvel até termos seguido o caminho errado do seguro sem culpa, a concessionária era responsável por pagar os danos a quem prejudicasse. E, portanto, se dirigisse seus carros de forma a aumentar o número de acidentes, aumentaria seus custos, reduziria seus custos de produção de utilidades, aumentaria seus custos através de pagamentos de acidentes e tinha o incentivo certo para ter o número de acidentes. Em que você até Custos na forma de pagamentos de responsabilidade aumentada apenas igualaram o ganho adicional ao cortar sua produção. Nenhum problema surge. Não há falha de mercado. Por quê? Porque é fácil identificar quem foi prejudicado e quem causou o dano. E assim, pode ser objeto de uma transação de mercado. Mas quando chega a camisa suja, que a mesma empresa de serviços públicos emite, em princípio, eu deveria ter a solução para a quantidade correta de fumaça da mesma forma. O custo da transação, o custo de entrar no acordo, de descobrir quem sujou minha camisa e de fazer com que me paguem, é simplesmente maior do que vale a pena pagar pelo benefício. E como acontece? Quase todas as externalidades ou efeitos de vizinhança surgem. Agora, como eu digo, a abordagem tem sido considerar qualquer falha de mercado, por menor que seja, como uma desculpa suficiente para a intervenção governamental. O mercado falhou. Portanto, o governo deve intervir. Mas isso é um erro básico, porque envolve um duplo padrão. Não existe apenas falha de mercado. Também existe falha do governo. Isso não é desconhecido no modo de sociedade. E, portanto, a cura pode ser pior que a doença. E há duas razões muito importantes para isso. Espere que a falha do governo seja muito proeminente. A primeira é que as mesmas características que inibem a solução de mercado também inibem as soluções governamentais. Se é difícil no mercado saber quem beneficiou ou prejudicou quem, é difícil para o governo saber quem beneficiou ou prejudicou quem e tomar medidas corretivas. Mas uma razão muito mais importante é que as ações do governo têm leis próprias. E nós, como pessoas bem-intencionadas, podemos dizer que o governo deveria intervir para corrigir essa falha de mercado. Mas uma vez que introduzimos o governo nessa iniciativa, ele vai seguir suas próprias regras. E essas regras significarão que os resultados finais são muito diferentes do que eles. A intenção inicial. A vontade será diferente da ação. E quando o governo intervém e comete erros e falhas, elas serão grandes falhas e não pequenas. Tivemos alguns exemplos dramáticos que ilustram meu ponto muito rapidamente. Há 4 ou 5 anos, o governo exigiu todos os produtores de roupas de dormir infantis adicionarem tris às roupas para torná-las resistentes ao fogo.
E eis que em todo o país, todos os fabricantes de roupas de dormir infantis adicionaram essa substância a elas. 4 anos depois, o governo descobre que o produto químico tris é carcinogênico. E eis que em todo o país, cada vendedor é obrigado a retirar a roupa de dormir das prateleiras. Um exemplo de falha governamental em larga escala. Novamente, no início da década de 1970, com o objetivo de reduzir a poluição, o governo exigiu, em larga escala, que as empresas de serviços públicos e manufatura mudassem do carvão para o petróleo e gás. Agora o governo está tentando aprovar leis para exigir, em grande escala, que voltem a converter-se. Então é óbvio que o fato de haver falha de mercado não é razão para chamar o governo. A menos que você leve em conta o fato de que pode haver falha do governo e que o resultado final pode valer a pena do que a situação com a qual você começou. Por causa dessa possibilidade, vale a pena ler. E este é um ponto final que eu realmente quero discutir. Vale a pena, examinar a existência de outras maneiras de lidar falhar, então chamando para corrigir o equilíbrio. Governo! Acho que uma das grandes dificuldades nas discussões sobre esse tipo é tendência a proceder como se apenas e negligenciar toda a gama de arranjos voluntários e intermediários que eles são. Quais dessas surgir falha quando houver marcas? Porque, afinal, a existência de falha de mercado implica potencial ganho e, portanto, dá um incentivo para resolver o problema. Deixe-me dar a você alguns exemplos muito simples. Um, que devo ao meu filho. Existe o costume de dar gorjeta. Agora você sabe que vale a pena parar e pensar sobre o costume de dar gorjetas. Por que você dá gorjeta? Não por interesse próprio. Dar gorjetas tem uma função social muito importante. Há uma falha de mercado aqui que precisa ser corrigida. Como podemos ter um arranjo no qual as pessoas são induzidas a prestar um bom serviço? Bem, a melhor maneira de fazer isso é tornar vantajoso para eles dar um bom serviço, para compensar pessoas que prestam um bom serviço e punir pessoas que ofereçam um mau serviço. Mas como fazemos isso? Se você ou eu vamos voltar ao mesmo lugar repetidamente, é fácil. Como fazemos isso? Bem, desenvolvemos um costume social muito extenso, exatamente para esse fim, no qual, sem pensar, todos agimos como se estivéssemos servindo aos interesses de outras pessoas ao dar gorjeta por um bom serviço. Serve exatamente a mesma função social. Vou te dar outro exemplo muito trivial e baseado o básico. Todos nós que viajamos por rodovias neste país reconhecemos o grande valor social de instalações de descanso convenientemente disponíveis. Agora, por que, seguindo estritos princípios comerciais, um posto de gasolina deveria oferecer instalações sanitárias a pessoas que não vão comprar gasolina ali? Ele está prestando um benefício a uma terceira parte. Certamente, se você fosse pensar em falhas de mercado, diria, bem, nenhum posto de gasolina faria isso e, portanto, não haveria como essa útil função social ser provida. Mas, de fato, é provida, em alguns casos, por postos governamentais, mas de forma mais geral, porque existem cadeias nacionais de postos de gasolina que se beneficiam, como vem, da boa vontade em fornecer essas instalações. Pois, em outros casos, o custo de impor o pagamento, o custo de restringir o uso das instalações apenas às pessoas que vão comprar combustível lá ou pagar por ele, é maior do que o ganho em fazê-lo. E assim, a sociedade desenvolveu uma técnica para lidar com este caso de falhas de mercado. Muitos outros casos. Aqui em Palo Alto, você tem associações locais de proprietários de imóveis que se unem voluntariamente para fornecer serviços para o grupo como um todo. Mas quero chegar a um caso mais interessante e sofisticado, que é especialmente relevante aqui para este público, e que tem a ver com o subsídio privado de pesquisa científica básica. Um dos exemplos clássicos de falhas de mercado, que você encontrará repetidamente, é que
Como a pesquisa científica básica gera conhecimento que não é patenteável e que não pode ser mantido em segredo. Os principais benefícios da pesquisa vão para pessoas que não a realizam e, portanto, não há incentivo. Deixe-me dar uma citação de um professor aqui em Stanford, professor Henry Rowan, da Escola de Negócios, escrevendo sobre energia, em que ele diz, e cito, pesquisa, ou seja, aquelas atividades nas quais o setor privado investe menos do que o necessário, porque muitos dos benefícios não podem ser apropriados por empresas. Bem, agora vamos parar e observar isso. É verdade que a sociedade tem grandes benefícios com a pesquisa. Existem verdadeiros benefícios para terceiros. Mas é verdade que a sociedade não desenvolveu um mecanismo para financiá-la sem assistência governamental? De maneira alguma. A sociedade desenvolveu um mecanismo muito engenhoso. As universidades existem. E as universidades são instituições que estão vendendo 3 produtos. Eles estão vendendo educação, estão vendendo pesquisa e estão vendendo monumentos. O monumento serviu para financiar a pesquisa. Eles serviram e os monumentos estão ligados à pesquisa precisamente porque a pesquisa tem efeitos sobre terceiros e não pode ter benefícios que sejam apropriáveis. Se o senhor X ou a senhora XC quiserem homenagear o ex-marido dela, senhor X, não. Ninguém consideraria uma honra ter um edifício de fábrica. Não, XY, não. Eu devo conseguir que a empresa de manufatura ABC construa uma fábrica lá e diga que é a fábrica X. Porque todo mundo diz, isso não é uma honra para ele. Estão fazendo isso apenas para ganhar dinheiro. Por outro lado, se a senhora X constrói uma biblioteca do senhor X no campus de Stanford, isso é uma grande honra para o senhor X. Por quê? Precisamente porque está associado a algo que presta um serviço público e que não pode ser apropriado privadamente. Assim, de fato, muito antes do governo entrar no financiamento da pesquisa básica, havia, de fato, fundos extensivos sendo dedicados à pesquisa básica através do desenvolvimento de instituições que se engajavam em vendas casadas de pesquisa e monumentos. Esse caso é muito interessante e eu acho muito importante porque destaca outra distinção muito importante que muitas vezes é confundida. Isso é a distinção entre efeitos de terceiros, o efeito na sociedade em média, e o efeito de uma adição. Um pouco de medida adicional. Deixe-me voltar à pesquisa. Uma vez que você reconheça que haveria uma grande quantidade de pesquisa, muito mais pesquisa, então pode ser financiado, então pode ser justificado pelos retornos apropriáveis por empresas individuais. Uma vez que você reconhece esta instituição social, Instituto Oficial, que surgiu voluntariamente para financiar pesquisas básicas, não é mais tão óbvio que haja espaço para fundos adicionais do governo. Agora reconheço que isso é heresia nesta sala, onde a maioria de nós é apoiada por esses fundos adicionais. Mas, no entanto, é uma heresia que vale a pena considerar. Se não houvesse fonte de apoio, fora do estrito objetivo de lucro, do suporte limitado das empresas, então você teria que reconhecer que os benefícios para a sociedade de um pouco mais de pesquisa, quase certamente, compensará mais do que os custos associados à arrecadação de fundos, para financiá-lo dessa forma. Porque esse é o outro lado do problema. Toda vez que o governo intervém, também tem efeitos sobre terceiros. A quem se destina a beneficiar. Inevitavelmente introduz fricção na sociedade. E mais importante do que tudo isso, ameaça a liberdade da sociedade por causa da conexão íntima entre governo limitado, de um lado, e liberdade humana, do outro. Vamos supor que você já tenha um ótimo acordo
deste arranjo privado que eu descrevi. Como você sabe que vale a pena ter um pouco mais? Se me permite o jargão, como você sabe que o benefício marginal é maior do que zero, o benefício médio pode ser positivo para toda a sociedade. Benefício. Deixe-me ilustrar a importância disso. Henry Ford, quando ele introduziu o modelo T e desenvolveu a indústria automobilística, sem dúvida, conferiu enormes benefícios a terceiros como para a sociedade como um todo. Ele possibilitou que milhões de pessoas vivessem um tipo diferente de vida. Isso foi um argumento para o governo subsidiar Henry Ford, porque ele tinha muitos incentivos para fazê-lo sem o subsídio do governo. Dado que ele estava disposto a fazer isso e ir até onde foi, não está claro que o desenvolvimento extra daquele automóvel teria acrescentado benefícios extras. Da mesma forma, uma vez que você reconhece a importância de distinguir entre a margem e a média, o extra e o todo, você verá imediatamente que a maioria, que uma fração muito grande de todos os argumentos a favor da intervenção do governo, com base em efeitos externos, efeitos de vizinhança, efeitos de terceiros, cai por terra. Agora eu não quero sugerir que você tome o caminho mais fácil. Não quero dizer que sempre que há um problema, algo surgirá para resolvê-lo. Acho que essa é uma resposta fácil demais. Existem questões reais aqui. Ninguém pode definir uma linha rígida e clara sobre o que o governo deve ou não fazer de forma concreta. O que todos nós podemos fazer é tentar descobrir quais são os princípios com base nos quais julgar as atividades governamentais. Temos que pensar em termos de um balanço em que para qualquer atividade governamental proposta, aqui estão as vantagens, aqui estão as desvantagens, como elas se equilibram. O que estou sugerindo é, primeiro, que deveríamos ser muito mais sofisticados ao construir essa folha de balanço do que temos sido. Tem havido uma tendência muito grande de olhar apenas um lado da folha de balanço, os supostos ganhos, e não o outro, os custos. Muita tendência de assumir que a intenção é um feito. As intenções são boas, os resultados seguirão. Portanto, a primeira coisa que quero enfatizar é a importância de realmente explorar seriamente quais mecanismos alternativos podem existir para resolver esses problemas reais antes de recorrermos ao governo. O governo era muito pequeno. Quando o gasto total do governo nos Estados Unidos era menos de 10% da renda nacional, quando o gasto do governo federal era 3% da renda nacional. Era compreensível ter uma atitude unilateral. Fora, caso de dúvida, por que não tentou? Que mal pode fazer? Mas hoje, quando os gastos do governo são 40% da renda nacional e os gastos do governo federal são mais de 25% da renda nacional, a situação é bastante diferente. Não há desculpa para essa atitude unilateral, especialmente com a experiência adicional que tivemos ao longo das últimas décadas de fracassos governamentais. De fato, a partir de hoje, é difícil não começar dizendo que a maneira correta é assumir primeiro que a falha do governo antes de considerar a falha do mercado. Eu discuti o papel do governo do ponto de vista de um defensor da liberdade, mas a explosão real no governo reflete 3 forças diferentes. Na minha opinião, isso refletiu, em primeiro lugar, o fracasso dos defensores de uma sociedade livre em entender as implicações dos seus próprios valores. Muitos dos invenções no governo foram trazidas por pessoas que são seriamente e sinceramente buscando promover a liberdade da sociedade, que acreditavam numa sociedade livre, mas não reconheciam os perigos para a liberdade das extensões governamentais que estavam apoiando. Segundo, uma ampla gama de atividades governamentais ocorreu devido à pressão de pessoas que não acreditam na liberdade, pela tentativa de pessoas de impor seus valores à sociedade, a visão paternalista, a crença de que alguns sabem melhor o que é bom para o público em geral
do que outros. Acreditam que a elite natural deve governar. De fato, objeções a uma sociedade livre, muitas das objeções ao uso do mercado são precisamente que limitam o poder de algumas pessoas de impor sua vontade sobre outras pessoas. Torna difícil fazer o bem, e realmente faz. Com um pouco de mercado, com um grande setor de livre iniciativa, é muito difícil fazer o bem. Mas pelo mesmo motivo, é difícil fazer qualquer mal. E o que em uma sociedade de seres humanos imperfeitos, com a experiência que tivemos, vale a pena pagar um grande preço, reduzindo as chances de fazer o bem para vencer. Evite as chances de fazer o mal, especialmente quando o bem de um homem é o mal de outro. Terceiro motivo pelo qual você teve uma verdadeira explosão, por que você teve uma explosão tão grande no governo, é por causa de pressões não ideológicas por todos os tipos de grupos para usar o governo em vantagem própria. Tem sido um prazer, senhor. Como todos reconhecemos, e estamos entre esses grupos, não devemos culpar outras pessoas. Todos nós estamos mais do que dispostos a ver o governo se expandir em áreas que nos beneficiam. O que nos opomos é pagar quando beneficia outra pessoa. A importância, eu realmente não discuti a segunda e terceira pressões devido às limitações de tempo. Realmente tentou, em vez disso, colocar em foco amplo o que, para um crente na liberdade, é o papel adequado e apropriado do governo. E como pensar sobre esse papel do governo? E acredito que isso é importante, porque acredito que o fracasso dos crentes em uma sociedade livre, em entender as implicações de seus próprios valores, frequentemente os levou a colaborar com seus oponentes ideológicos e servir como frentes para interesses especiais não ideológicos. Assim, se pudermos estar mais conscientes do que nossos valores implicam. Por que eu digo nossos valores? Porque acho que são os valores da maioria de nós. Não acredito que as pessoas deste país estejam realmente muito divididas por seus valores básicos. Acredito que a maioria deles, dada a escolha, daria muito valor à liberdade e à liberdade de perseguir seus próprios objetivos. Mas uma falta de compreensão, na minha opinião, levou aqueles que acreditam na liberdade, às vezes, a colaborar com seus inimigos. Obrigado. Dr. Friedman, minha pergunta realmente se refere à primeira parte do seu discurso. Parece que você mencionou a palavra persuasão e troca cerca de meia dúzia de vezes cada. Isso mesmo. E eu acho que entendo a diferença entre troca e coerção, mas estou confuso sobre persuasão e minha pergunta é, e talvez você possa respondê-la tão rapidamente quanto eu ofereço a pergunta, mas qual é a diferença entre ordenar a alguém a ordenar B a fazer algo, ou seja, coerção, e A, persuadir B a fazer algo? A diferença é que eles... Isso é comando, sob a ameaça de que se ele não fizer, irá para a prisão. Ou se B não fizer, ele leva uma pancada na cabeça. Na minha opinião, vou distinguir entre persuasão e coerção, inteiramente com base no uso real ou ameaça de uso de força física. Não a persuasão mental, não a lavagem cerebral. Acho impossível aceitar a lavagem cerebral, exceto sob condições físicas. Coerção também. Você pode ter uma pessoa mantida violentamente e submetida à lavagem cerebral para a medicina. Mas fora isso, a distinção fundamental que eu faria é o uso da força. Bem, deixe-me perguntar-lhe isto. O que você parece dizer que coerção é ruim, e eu acho que persuasão é boa, porque nos ajuda a alcançar a cooperação necessária e a uniformidade que faz a sociedade se manter unida. Mas e quanto a quais são as implicações da liberdade do indivíduo quando os indivíduos são bombardeados
por todos os tipos de comunicações persuasivas, pela mídia, Enquanto por advogados, por Eu entendo. executivos de negócios, por professores. Estamos constantemente sendo inflados. Eles, O que você sabe, o que John Stuart Mill diria ao meu medo de ser tão persuadido que eu realmente não tenho escolha livre? Ele diria para você e eu diria para você. Enquanto houver canais alternativos, enquanto houver liberdade para ter diferentes opiniões, bem, então não estou preocupado. Talvez eu devesse estar, mas não estou. O verdadeiro problema surge quando você só tem uma coisa que você ouve. Agora, é coerção se você for impedido à força de expressar uma opinião. Se você é um cidadão da União Soviética, você é confrontado com um grande volume de persuasão. Mas as fontes são limitadas. E se alguém quiser entrar e tentar convencê-lo de forma diferente? Se um Solzhenitsyn ou um Sakharov quiser convencê-lo de forma diferente, como ele é impedido? Pela ameaça de força física. Certo, agora, o fato de termos muitos canais diferentes de persuasão é algo muito saudável, desde que não haja monopólio. E o verdadeiro problema surge quando não temos um adequado... Bem, deixe-me dar um exemplo. Mencionei que uma das piores coisas que temos é um controle pela FCC do rádio e da televisão. Por quê? Porque reduz o alcance, a variedade e as alternativas de material persuasivo. Dá uma vantagem especial aos anunciantes. Você deveria ter um sistema de rádio ou TV em que o material possa ser disseminado da mesma forma que é impresso. Em que você pudesse fazê-lo através de TV gratuita, pagando por isso, ou de outras maneiras. Mas usamos força, nomeadamente. A negação de uma licença, o fato de que um policial virá e te colocará na prisão. Se você Operar em tiver... contravenção às regras da FCC. É uma regra. Para permitir meios alternativos de disseminação. Na minha opinião, é por isso que você teve um deserto televisivo. Em uma frase que Minol usou alguns anos atrás. Então eu acho que a resposta fundamental à sua pergunta é que precisamos manter todos os canais abertos. E se fizermos isso, é muito tentador para as pessoas dizerem, quero me livrar disso. Sabe, a liberdade, impõe custos assim como benefícios. Se você tem que formar sua própria opinião, isso é uma coisa terrível. A maioria das pessoas preferiria muito mais ter sua opinião formada por outra pessoa. Mas se quisermos manter uma sociedade livre, cada um de nós tem que assumir a tarefa de formar sua própria opinião. Obrigado. Falar sobre o papel do governo em uma sociedade livre, você mencionou algumas das falhas do mercado e acho que pode ter passado por uma que é de extrema importância, que é a pobreza. E, ao introduzir minha pergunta, gostaria de referir ao que o presidente Kennedy disse, que se uma sociedade livre não pode ajudar os muitos que estão pobres, você não pode salvar os poucos que são ricos. E ao dizer que, bem, somos um governo do povo, e quando há um grande setor do povo que está sofrendo, talvez seja a responsabilidade deste governo do povo ajudar. Minha pergunta primeiramente, você sabe... A pergunta é sobre quão livres são os pobres, quão livres são os desempregados, e quão livres são aquelas pessoas que são desfavorecidas. E então, faça referência a isso. Qual é o papel do governo? Sou feliz em ver um voto para os pobres. Em primeiro lugar, o governo não tem nenhuma responsabilidade. As pessoas têm responsabilidade. Este edifício não tem responsabilidade. Você e eu temos responsabilidade. As pessoas têm responsabilidade. Em segundo lugar, a questão é: como podemos, como pessoas, exercer nossa responsabilidade em relação ao nosso próximo da forma mais eficaz? Esse é o problema. No que diz respeito à pobreza, nunca na história houve uma máquina mais eficaz para eliminar a pobreza. Sistema de livre iniciativa. O período em que você teve a maior melhoria na situação do homem comum foi um período do século XIX e início do século XX. Aqueles de nós nesta sala são os herdeiros disso. Nós nos beneficiamos da maneira como nossos pais e avós puderam vir para cá. E em virtude da liberdade que lhes foi oferecida, foram capazes de fazer uma vida melhor para si mesmos e para eles e nós. Mas em seguida, se você olhar para os reais problemas de pobreza
e negação de liberdade às pessoas neste país, quase todos são resultado da ação do governo e seriam eliminados se você eliminasse as falhas ruins do governo. Deixe-me ser preciso e específico. Por que temos uma taxa de desemprego tão alta entre os adolescentes negros? É uma desgraça e um escândalo. Por que temos uma taxa de desemprego tão alta? Em primeiro lugar, porque oferecemos a eles uma péssima educação nas escolas governamentais, o que os torna desqualificados para ocupar empregos decentes. E em segundo lugar, exigimos que os empregadores discriminem contra eles, não os contratando a menos que eles tenham, a menos que sua produtividade seja suficiente para justificar um salário mínimo. A taxa de salário mínimo é a lei mais antinegra existente. E é uma lei antinegra porque precisamente eles podem ter produtividade, em seguida negamos a eles o treinamento no trabalho que poderiam obter se pudéssemos induzir os empregadores ao poder contratá-los por salários relativamente baixos, dar-lhes treinamento no trabalho que os qualificaria para um pagamento mais alto e maior produtividade. Em terceiro lugar, construímos um esquema de assistência social governamental, que tem sido uma máquina para produzir pessoas pobres. Induzimos as pessoas a ficarem sob o controle da assistência social. Não estou culpando as pessoas, não me interpretem mal. É culpa nossa por termos construído um monstro tão perverso e mal concebido. Esse é todo o conjunto de programas assistenciais que temos, sobre os quais incentivamos as pessoas a se mudarem de uma parte do país para outra, sobre os quais, de fato, tornamos muitas pessoas pobres. E ainda assim, quando tudo isso é dito, já estive onde? Quarta Guerra Mundial sem sofrimento. Eu tenho certo, claro, mais do que a maioria das pessoas nesta sala. Quantos de vocês já trabalharam um dia de 12 horas e receberam 78 centavos? Mas deixe-me voltar para o... Mas você sabe que isso é relevante. Existe alguém entre vocês que diria que não quer que um médico o trate para câncer, a menos que ele mesmo tenha tido câncer? Eu poderia jogar a linha, mas quando tudo está dito e feito... Enquanto houver pessoas nesse país em pior situação do que outras, em geral, até mesmo as pessoas mais pobres neste país estão relativamente bem em comparação com as condições em muitos outros países do mundo. O que consideramos nosso padrão de pobreza? Está acima da renda média de todas as pessoas na União Soviética, muito menos das pessoas na Índia ou na China ou em outros países. Isso não significa que devemos estar satisfeitos com isso. Somos um país mais rico e temos sido mais produtivos. E devemos estabelecer padrões mais elevados para nós mesmos. Mas da mesma forma, devemos ter uma sensação de força. Então devemos reconhecer tanto a origem quanto o problema. Você diz que acredita que muitas pessoas na América concordam e acreditam na sua definição de liberdade da coerção, e eu posso concordar com você. Mas também acredito que muitas pessoas na América acreditam em um tipo diferente de liberdade, e essa é a liberdade para bem-estar, um certo nível de padrões, habitação justa a um bom preço, educação, etc. A outra coisa que quero dizer é que o sistema tem embutido nele os pobres permanecem pobres e os ricos permanecem ricos, né? E isso é uma externalidade. Não está integrado no sistema de forma alguma. Isso nunca foi verdade. É simplesmente falso. Se você olhar as evidências, há uma enorme mobilidade de uma classe para outra. De fato, costumava haver um ditado: 3 gerações da camisa à camisa. Refletiu exatamente o efeito oposto. Então isso simplesmente não está embutido no sistema. Pelo contrário, há uma grande mobilidade dentro das gerações e entre gerações. Já que não devemos argumentar com base em premissas factuais falsas. Essa mobilidade... deixe-me continuar, porque não tenho certeza se isso realmente tem efeito na questão. Porque não é imediatamente fácil entrar na classe rica. Há certas partes do sistema que tornam isso praticamente impossível para a pessoa comum. Agora, acredito que essa liberdade também representa
Bem, eu não vou conseguir dar uma resposta completa à sua pergunta, porque você fez uma pergunta muito, muito complexa. Então você vai ter que me perdoar se eu for um pouco dogmático. Mas eu só quero sugerir que as afirmações que estou fazendo não são sem algum pensamento e razão por trás delas, na minha opinião. Uma sociedade que busca igualdade antes de liberdade acabará sem igualdade. Nem liberdade. E uma sociedade que visa primeiro a liberdade não acabará com igualdade, mas se aproximará mais da igualdade do que qualquer outro tipo de sistema que já foi desenvolvido. Agora, essa conclusão é baseada tanto em evidências da história, ao longo da história, como também acredito em raciocínio, que se você tentar seguir as implicações de visar primeiro a igualdade, vai ficar claro para você. Só é possível buscar a igualdade, dando a algumas pessoas o direito de tirar coisas de outras. E o que acaba acontecendo quando você busca a igualdade é que A e B decidem... E o que você deve fazer por Deus? Exceto que eles cobram uma pequena comissão sobre o vinho. Gostaria de fazer uma pergunta em nome dos advogados na plateia. Você falou muito sobre liberdade esta noite e me pareceu que um dos tipos de liberdade que estava implícito em sua conversa era a liberdade de um indivíduo para não agir, assim como a liberdade de um indivíduo para agir. Isso. À luz da sua discussão sobre externalidades e falhas de mercado, me lembrou de um problema no direito chamado distinção entre omissão e má conduta. E o exemplo típico é o paradoxo do bom samaritano, que é simplesmente, se estou caminhando sozinho na praia e vejo alguém se afogando na água, a sociedade tem o direito de me impor o dever de resgatar aquela pessoa na água? Em outras palavras, não sou mais livre para não agir? E assim, a pergunta que gostaria de fazer ao senhor, professor Friedman, é: em quais circunstâncias um governo em uma sociedade livre pode impor a um indivíduo o dever de agir? Note, observe a mudança que você fez. Você começou com sociedade e acabou com governo. São sinônimos? Isso é uma pergunta retórica. Tem uma resposta implícita. Com certeza. Vamos voltar. Vamos. Mas porque o que você está realmente perguntando é uma questão muito fundamental. E podemos deixar de lado os aspectos legais disso. A verdadeira pergunta é: qual é o caso para acreditar na liberdade? Em particular, um homem é livre para pecar? Porque é isso que você está realmente dizendo. Se eu ver você prestes a pecar, estou livre para deixar você pecar? Se eu sei que você está pecando, a resposta é não. A justificativa para a liberdade é que não sabemos. Então, quem somos nós para julgar nosso próximo? Humildade. Capacidade, a crença de que afinal posso tentar persuadi-lo, mas não posso forçá-lo, deve, em última instância, repousar no reconhecimento das limitações do nosso conhecimento. Não dizemos que não existe tal coisa como pecado. Tudo o que dizemos é que não podemos ter certeza de que estamos certos quando pensamos nisso. Agora você vê este homem caminhando na praia. Como alguém pode forçá-lo a sair e resgatar aquele sujeito? E é certo forçá-los? Sabe, esse é um problema que não é fácil de enfrentar. O que queremos fazer? Queremos liberdade. Na minha opinião, primeiro. Porque não podemos saber. Nunca podemos ter certeza de que estamos certos. E, portanto, não temos o direito de impor nossas opiniões a outras pessoas. E segundo, porque a coisa que é realmente importante são os próprios valores e crenças do indivíduo. Se você não é livre para pecar, então também não é livre para ser virtuoso. A virtude é um conceito sem sentido, a menos que um indivíduo tenha livre-arbítrio para escolher entre um ato e outro. Você e eu podemos pensar muito, muito bem desse indivíduo se ele pular e tentar resgatar o homem que está afundando. E vamos impor esse valor a ele através do processo social, pelo qual construímos valores uns para os outros.
Uma boa sociedade certamente será conquistada, em que pessoas nessa posição estarão fortemente inclinadas a sair e tentar resgatar os homens. Mas isso é uma coisa muito diferente. Essa é a pergunta de Sani, que se a sociedade é ruim, podemos torná-la Usando boa. a força. Levá-lo lá para trazer o outro homem para dentro. Não tenho certeza se isso responde à sua pergunta legal, mas acho que é uma resposta para a questão moral. Obrigado. Vamos para o Anthony. Certo. No seu livro Capitalismo e Liberdade, que li de cabo a rabo, Sim. Obrigado. Você apresentou a tese de que as sociedades capitalistas, a sociedade capitalista era um pré-requisito para uma sociedade livre e democrática, mas como isso se encaixa com o exemplo da África do Sul, uma nação que se encaixa nos seus critérios para uma sociedade capitalista, tem uma livre iniciativa relativamente não regulamentada, uma diversificação de mercado e participação multinacional, mas de forma alguma poderia ser considerada livre com discriminação do apartheid e trabalho forçado pelos pacíficos. Eu receio, você leu o livro de capa a capa, mas não linha por linha. Porque você descobrirá que a declaração em questão é que uma economia de mercado livre é uma condição necessária, mas não suficiente, para uma sociedade livre. Eu nunca argumentei que é uma condição suficiente, apenas que é uma condição necessária. Então, eu disse ali, dei exemplos de sociedades que predominantemente dependiam de economias de mercado, de mecanismos de mercado para sua economia, mas que ainda assim não eram de forma alguma sociedades livres. Portanto, não acredito que isso seja uma contradição. Eu acho que sociedades livres são coisas muito raras. E a maioria? Sociedades, na maior parte do tempo, na história humana, não foram livres. Então, eu não conheço nenhuma fórmula simples para produzir uma sociedade livre. Eu só sei que se você não tiver uma economia de mercado, Você vive numa sociedade livre? Gostaria de saber mais. Como você vê o papel da multinacional em um sistema como o da África do Sul? Bem, acredito que temos que separar questões. Acredito que, no geral, os negros na África do Sul beneficiaram-se muito das multinacionais na África do Sul. Até agora, a África é muito econômica. Vocês sabem, eu quero dizer algo a vocês. Este é o Stanford, e quero lhes contar algo que me parece sobre as multinacionais na África do Sul. Acho que você perdeu uma grande oportunidade aqui nesta universidade. Há algum tempo, pelo que entendi, houve uma comissão aqui que estava investigando a questão do custo para Stanford, uma doação, rendimento se fosse necessário restringir seu investimento a empresas que não tinham conexão com a África do Sul. Tá certo? Não havia um grupo que investigou isso? É tudo o que sei. E pelo que entendo, eles chegaram à conclusão de que custaria algo como, acho que era 300 ou 400 dólares por estudante por ano. E então eles fizeram a escolha errada. O que eles deveriam ter feito é ter dito aos estudantes, a qualquer estudante que quisesse pagar 300 ou 400 dólares a mais por ano, vamos segregar essa parte do portfólio e investi-la desta forma, sem entrar na África do Sul. E claro, deveriam ter oferecido a mesma oportunidade ao corpo docente. Porque o problema é que é barato demais obter suas gratificações às custas de outra pessoa. Você paga por elas. Veja, a verdadeira, se me permite divagar novamente. Acho que uma das reais objeções que as pessoas têm ao sistema de mercado, a verdadeira razão pela qual o mercado tem uma má imagem e há uma mentalidade anti-mercado, é porque o mercado faz as pessoas pagarem pelo que recebem. Isso torna as pessoas responsáveis. E claro, todos prefeririam que outra pessoa pagasse por eles. Então, se você for a este caso... Lembro-me de quando estive na África do Sul, estive lá. Estou surpreso que não fui alvo de protestos por isso. Passei um dia com o líder da tribo Zulu, um homem negro muito inteligente, ponderado, com visão de futuro que estava lá. Ngozi Tutu Mkhize. Uma pessoa extraordinariamente impressionante. E raramente passei um dia em que aprendi mais. Se você fizesse essa pergunta a ele, não há dúvida do que ele diria.
Mudou de ideia há um mês. Não, ele não fez. Isso é um Ele sucesso. fez um discurso de outro tipo há um mês. Ele disse que tinha perdido muita esperança na possibilidade de ter o tipo de sociedade multinacional e multirracial que esperava ter. Certo, porque o Crime Capital diz explicitamente que você apoiou. Bem... Eu não acredito. Como eu disse, os discursos que ele fez anteriormente estão disponíveis para você ler e observar. É ruim de qualquer forma, como eu disse, eu não acredito que seja um problema. Acho que é um problema que cada um de nós deve enfrentar separadamente. Acho que cada um de nós deve estar disposto a investir seu próprio dinheiro naquilo que diz. O mercado pode e lida efetivamente com externalidades irreversíveis? Não tenho certeza se você mencionou isso. Isso é hipotético, mas pode ser verdade. Poluição do ar, assumindo que o mundo só pode lidar com uma certa quantidade de poluição, podemos realmente deixar para o mercado lidar com esse tipo de externalidade irreversível ou potencialmente irreversível? Bem, até agora não há diferença entre irreversíveis e não irreversíveis. Se os benefícios podem ser identificados, se você pode sujeitá-los ao mercado, se você pode fazer com que os custos sejam arcados pelas pessoas que estão envolvidas e são responsáveis por isso. Bem, então eles terão todos os incentivos para levar em conta os efeitos futuros. É o argumento sobre se o fato de você ter, digamos, recursos finitos de alguma forma, impede o mercado de prover para o futuro. De modo que a situação para o que você está chamando de irreversível eu acho, não diferente do não irreversível. No caso em que você tem fortes externalidades, a resposta fundamental para você é que não há uma boa solução. Você vê... Portanto, não devemos deixar que o ótimo seja inimigo do bom. O utopismo é uma grande doença. A ideia de que algo está errado não significa que há algo melhor. Então, em muitos desses casos, pode não haver uma boa solução. É por isso que enfatizei que não acho que se possa fazer uma lista rígida sobre o que o governo pode fazer. É preciso analisar cada caso e considerar os prós e os contras. Mas é necessário ser imparcial e, nessa avaliação, incluir a falha do governo como uma possibilidade. Claramente assim privado. No geral, a minha impressão é que os governos têm sido muito menos previdentes do que os indivíduos privados, que têm estado muito mais dispostos a brincar de forma irresponsável com um futuro distante do que indivíduos e grupos privados.